vamos dar início a esta segunda mesa redonda, deste evento multiplicador dos projetos que já foram aqui referidos. Trata-se de dois projetos Erasmus+, o Local e o TEDS. Esta mesa redonda tem este tema Construindo Comunidades Mais Inclusivas e Sustentáveis, Parcerias e Diálogos, e vale a pena recordar que estes dois projetos se têm desenvolvido através de facto de parcerias estratégicas entre universidades e outras organizações, sejam estas organizações de escolas e agrupamentos de escolas, ONGDs, centros de formação de associações de escolas, como já foi aqui também referido, através de trabalho colaborativo e de compromisso partilhado, promovendo múltiplas dinâmicas entre agentes diversificados, investigadores, formadores, professores, educadores de vários subsistemas e de vários níveis educativos. Esta colaboração e compromisso são absolutamente vitais para a investigação, para a formação, para a intervenção em educação, empenhadas no desenvolvimento sustentável das comunidades, numa perspectiva alargada, e daí advém a pertinência de colocar hoje em discussão precisamente o diálogo e as parcerias entre instituições na construção de comunidades mais inclusivas e sustentáveis. Temos o privilégio de contar nesta mesa redonda com um painel de diferentes agentes do espaço público, a quem reiteramos o agradecimento, que já há bocado foi formulado pela Mónica, por terem aceitado participar nesta mesa redonda e que passamos a apresentar. Jorge Cardoso coordena a área de Cidadania Global e Desenvolvimento da Fundação Gonçalo da Silveira, que é uma parceira associada do projeto Local, onde tem participado em diversos projetos de educação para a cidadania global. Integra a Bolsa de Formadores do Alto Comissariado para as Migrações e é membro do Conselho Editorial da revista Sinergias, Diálogos Educativos para a Transformação Social. É ainda autor do referencial de Educação para o Desenvolvimento, Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário. Filomena, passo-te a palavra. Estás sem som, Filomena. Obrigada. Temos também connosco nesta mesa redonda o professor José Rosa, que é professor do quadro do agrupamento de escolas Soares Basto, de Geografia, e que ao longo dos anos, desde 1985, o ano em que começou a ser professor, exerceu diferentes cargos de natureza pedagógica e administrativa, tais como diretor de turma, delegado de grupo, coordenador do curso EFA, Educação e Formação de Adultos, foi vogal do Conselho Diretivo, vice-presidente da Comissão Administrativa, vogal da direção, e depois, a partir de 1999, a 2008, exerceu funções como diretor do Centro de Formação de Oliveira das Meias. Para retomar, já num âmbito mais alargado, depois em 2013, esta função de diretor de formação da Associação portanto, diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Arouca, Valde-Câmara e Oliveira das Meias, funções que exerce ainda hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui desde a primeira hora deste encontro. E é no âmbito destas funções de diretor de um centro de formação que o professor José Rosa colabora connosco no projeto TEDS. Manuel Carvalho Gomes é doutorado em Geografia pela Universidade de Lisboa e vogal do Conselho Diretivo no IAV, Instituto de Avaliação Educativa, onde tem vindo a exercer diversas funções desde 2014. Foi assessor técnico-científico no Conselho Nacional de Educação, CNE, é professor requisitado na Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular e no Instituto de Inovação Educacional, bem como representante do Ministério da Educação em vários organismos nacionais e internacionais, nomeadamente na Comissão Europeia em Bruxelas. É autor de um vasto conjunto de publicações e comunicações científicas em conferências e seminários nacionais e internacionais, participa em diversos projetos nacionais e internacionais,
tendo sido coordenador em alguns deles, e é membro de diversas comissões científicas, associações não governamentais e órgãos de poder local. Dr. Manuel Carvalho Gomes, muito obrigada por estar aqui conosco, por discutir conosco e por ter aceitado o nosso convite. E passo então agora a palavra à Manuela para iniciarmos realmente a mesa redonda. Ela vai lembrar apenas como é que vamos funcionar durante esta mesa redonda. Manuela. Muito bem, obrigada, Filomena. Nós temos duas questões que foram previamente, enfim, lançadas aos nossos participantes e, portanto, nós vamos fazer uma primeira ronda em que vai ser discutida a primeira questão que foi lançada e que consiste nesta questão, qual é o papel dos decisores institucionais e políticos na construção de comunidades e sociedades mais inclusivas e sustentáveis. Cada um dos nossos participantes dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção, enfim, em função deste tema ou desta questão, e depois seguir-se-á uma segunda ronda com uma outra questão, como construir parcerias e espaços de diálogo entre diferentes instituições, sendo que o procedimento será o mesmo e, portanto, cada um dos nossos participantes dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Nós propomos que a discussão possa ser realizada no final destas duas rondas, de maneira, enfim, a melhor otimizarmos o nosso tempo e, portanto, pedimos a todos que queiram colocar as suas questões ou ir fazendo os seus comentários para ir utilizando o chat e depois no final teremos então um momento alargado de discussão em função das duas rondas. E depois no final faremos uma síntese, teremos de terminar, enfim, a tempo de se poder fazer o encerramento deste evento dentro das horas que estão previstas e, portanto, passaríamos de imediato, se concordarem, Filomena, à primeira ronda prevista para esta mesa. Sim, também dizer que organizámos a ronda, a primeira ronda com a seguinte ordem: será primeiro o Dr. Manuel Carvalho Gomes a intervir, depois o professor José Rosa, depois o Dr. Jorge Cardoso. Já aqui temos a visualização do ecrã do Dr. Manuel Gomes. Faça favor, a palavra é sua. Desculpe, está sem som, está sem som. Pode ligar o seu microfone, por favor. Estão a ouvir-me agora? Sim, agora sim, okay. Obrigada. Sim. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento à organização, portanto, por este convite que foi feito, portanto, que muito me honra, já que estejam todos de boa saúde. Estamos a sair de um momento, ou pelo menos de um período de pandemia. Eu gostava só de referir duas ou três coisas. Uma coisinha só. É que durante a pandemia eu até tive tempo para ensinar o meu cão a ler. É impressionante. Bom, como não temos muito tempo, a verdade é que ele não aprendeu, mas isso seria outra discussão. Bom, portanto, feitos os agradecimentos, também cumprimentar os meus colegas de mesa, tendo em conta que são apenas 5 minutos, portanto, tentei trazer aqui também, enfim, uma síntese daquilo que vou dizer e, portanto, para não me perder. Eu penso que se calhar não se está a ver o que diz lá em cima, porque pelo menos no ecrã eu não vejo, mas diz lá paradoxos. Eu gostava de começar por dizer duas coisas. É que nós, de facto, vivemos no paradoxo da urgência de se ver em sustentabilidade e de estarem criadas, do ponto de vista teórico, as condições para a implementação de educação para o desenvolvimento sustentável e, de facto, ela não se efetiva nas escolas com a profundidade que está prevista. O outro paradoxo é a urgência de se viver em sustentabilidade, e todos sabemos, portanto, que é isso que, e inclusive, portanto, traz-nos aqui também essa discussão, este encontro. Vivemos, de facto, neste paradoxo da urgência de se viver em sustentabilidade de estarem criadas do ponto de vista teórico, incluindo normativos legais a nível mundial e nacional, e nós temos todo um histórico de mais de 30, 40 anos de investimento, quer
pelas organizações não governamentais, quer pelas organizações estatais, quer nacionais e internacionais, mas a verdade é que se existem essas condições para a construção de comunidades mais inclusivas e sustentáveis, a verdade é que isso continua a não acontecer e não estará a acontecer com a profundidade prevista. Eu trago aqui esta citação da Agenda 21, exatamente porque tem 30 anos, e que continua tão atualizada como na altura. A humanidade encontra-se num momento de definição histórica. Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças, do analfabetismo e com a deterioração contínua dos ecossistemas que depende do nosso bem-estar. Podia ter sido escrito hoje, foi escrito em 1992. Gostava também de deixar aqui esta imagem. É de que, apesar de todo o investimento que houve nos últimos 30, 40 anos para comunidades mais sustentáveis, para uma educação, para o desenvolvimento sustentável, portanto, que nos trouxesse uma forma de vida diferente. A verdade é que ainda hoje nós continuamos a admirar-nos. Admiramos-nos que aconteça à nossa frente, que aconteça à nossa frente coisas como estas, que ainda estão na nossa memória. E porquê é que eu trago esta imagem? Eu trago esta imagem porque nós somos, de facto, enquanto seres humanos, muito vulneráveis. Portanto, nós vamos para o trabalho, saímos de casa, vamos para a escola, vamos para o trabalho, tropeçamos, batemos com a cabeça no chão e morremos. Um carro dá-nos um toque e nós morremos. Mas, de facto, nós somos vulneráveis. Mas somos vulneráveis também relativamente às obras que construímos. Por muito grandes que sejam as obras, por muito fortes que sejam as obras, a verdade é que, por vezes, pequenos mosquitos, como foi o caso dos aviões nas Torres Gêmeas, portanto, derrubam essas obras que o ser humano constrói. E, ao mesmo tempo que as torres estavam a cair, estavam também a cair as bolsas. Portanto, nós também somos frágeis relativamente às questões, portanto, também e também económicas. Portanto, somos vulneráveis enquanto seres vivos, somos vulneráveis nas obras que construímos e também na economia que criamos. Continua a acontecer aos nossos olhos. Eu fui buscar slides antigos, portanto, slides com cerca de 10 anos, mas continuam tão atuais como na altura. Portanto, continuam a acontecer, de facto, à nossa frente um conjunto de fenómenos que demonstram a nossa fragilidade relativamente, enquanto ser vivos, as obras que construímos e também relativamente à nossa economia. Portanto, continuamos a ter, de facto, à nossa frente um conjunto de coisas. Gostava só de dizer também que estas minhas palavras se centram sempre nesta noção de necessidade de um equilíbrio entre os pilares do desenvolvimento sustentável: a sociedade, o ambiente, a economia e a cultura. Portanto, é nesta perspectiva também que eu encaro as comunidades sustentáveis, no sentido de um equilíbrio entre estas várias vertentes. E agora, passando ao desafio que foi lançado, e também o desafio que nos foi lançado foi no sentido de também trazermos aqui experiências pessoais profissionais. Eu, neste momento, como já foi dito, eu sou dirigente no Instituto de Avaliação Educativa, portanto faço parte da direção, e trago naturalmente atrás de mim toda uma história que trouxe do investimento que fiz no âmbito do ambiente e do desenvolvimento sustentável, quer em termos de investigação, quer no âmbito dos cargos que desempenhei, quer em termos institucionais, e como já aqui foi referido, fui representante do Ministro da Educação em Bruxelas no âmbito da Direção-Geral de Ambiente, e portanto trago toda essa carga atrás de mim naturalmente, que transporto para a minha instituição. Eu, quando entrei pela primeira vez na minha instituição e vejo um elevador num edifício que tem 2 andares, portanto, a primeira coisa que eu disse é: as pessoas não podem andar de elevador. Quer dizer, não devem andar de elevador. Foi lá colocado um painelzinho a dizer que subir as escadas faz bem. E parece que não, mas pequenos gestos fazem diferença e muitas pessoas, portanto, passaram a subir as escadas, apenas porque estava lá esse folhetinho a dizer. Bom, estamos neste momento com um plano de recuperação e resiliência que tem um conjunto de domínios. Eu faço aqui referência a apenas 2 dos 6 que este plano de recuperação e resiliência portanto, nos traz enquanto investimento. É um programa, como todos sabem, de âmbito nacional, com um período de execução até 2026 e que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos destinados a impulsionar o país no caminho da retoma do crescimento económico sustentável.
Eu faço aqui referência a estes dois domínios. Vou falar nesta primeira ronda na transição verde, na minha experiência e na minha instituição, e na segunda ronda falarei na transição digital. Na parte de cima penso que não se vê, mas de qualquer forma é o título do desafio, que é qual é o papel dos decisores institucionais e políticos na construção de comunidades e sociedades mais inclusivas e sustentáveis. No âmbito do PRR, um dos domínios é a transição climática, que nos leva, que nos traz como incentivo que esta transição dela resulta o compromisso e contributo de Portugal para as metas climáticas que permitirão o alcance da neutralidade carbónica até 2050. Independentemente do que isto diga, a verdade é que a própria administração pública é obrigada por normativas legais, a ter um determinado comportamento e um comportamento sempre no sentido da sustentabilidade. No Instituto de Avaliação Educativa, também nesta transição climática, houve a preocupação de uma melhoria da cobertura, portanto estamos a substituir a cobertura no sentido de perdermos menos energia e gastar menos energia, por exemplo, com o aquecimento. Foi transformada toda a rede elétrica da casa e todas as lâmpadas foram substituídas por lâmpadas LED, e isso trouxe de facto aqui também um ganho financeiro por um lado, mas também um ganho muito grande em termos de ambiente. Estamos com um programa também, e existem, quer para a melhoria da cobertura, quer para a melhoria da rede elétrica, quer para a substituição de janelas, existem incentivos financeiros, portanto, a que nós nos candidatamos e, portanto, estamos a proceder também a essa melhoria. Ao mesmo tempo, nós criámos um plano no âmbito da segurança e saúde no trabalho, envolvendo todos os trabalhadores na identificação de problemas da casa, e isto também porque estamos aqui numa questão de inclusão, e esta inclusão nas instituições tem a ver também com a inclusão dos próprios trabalhadores na resolução e na identificação dos problemas e na resolução dos mesmos, porque, de facto, se nós não envolvermos todos, e eu tinha uma questão mais à frente, mas vou dizê-la já para terminar, que é, para terminar os meus 5 minutos, dizer que é importante, quando nós pensamos em comunidades sustentáveis, que pensemos também nos indivíduos que a compõem. E, portanto, é importante que cada indivíduo tenha a noção de qual é a meta que se quer para a sustentabilidade dessa comunidade, para que individualmente possa, de facto, também contribuir. Porque se nós não soubermos para onde vamos, portanto, este é um xadrão já muito batido, mas ainda assim continua atual, que é se nós não soubermos, portanto, para onde vamos, como é que devemos de lá chegar, se nós soubermos o caminho como lá chegar. Portanto, este plano de segurança e saúde no trabalho identificou um conjunto de problemas do próprio edifício, mas também em termos de funcionamento da casa, em termos de saúde e segurança. Saúde, por exemplo, relativamente ao posicionamento da luz, portanto, às cadeiras, à posição do ecrã, etc, etc. Houve aí também um grande investimento no respeito pelos trabalhadores. Eu penso que haverá uma ronda no final, em 5 minutos não poderei dizer muito mais do que isto, mas de qualquer forma, portanto, só terminar dizendo que todo o investimento que fiz na minha vida pessoal e profissional em termos de reflexão sobre estas questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável, portanto, influenciaram e estão a influenciar a forma como estou a dirigir o Instituto. Nos pediram para dar, portanto, aqui algumas indicações da nossa vida profissional e pessoal, portanto, cá está ela e fico disponível depois para as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Obrigada. E passamos a palavra ao professor José Rosa. Olá, muito boa tarde. Também é geógrafo como eu. Exatamente, do mesmo ano de entrada no curso em Coimbra. Da mesma colheita. 1981, 80-81. Eu entrei um ano mais cedo, José Rosa. Exatamente, é isso, andamos por lá juntos. Antes de mais nada, quero saudar as senhoras moderadoras, os colegas do painel, todas e todos os participantes neste evento e agradecer o convite que me fizeram, enquanto diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Arouca, Valcambra e Oliveira das Meias, o AVCOA, para estar hoje aqui presente e para dar também o meu testemunho
nesta mesa redonda. E eu vou para o território, como geógrafo que sou, de formação de base, vou para o território e vou para decisões que são tomadas no território. E aqui em concreto, nesta primeira parte, vou-me referir ao Conselho de Arouca em particular e a uma organização que está no terreno e que tem já uma projeção nacional e internacional, que é o Arouca Geoparque. Uma decisão política, porque o foi, da autarquia há uns anos atrás, com base num trabalho que foi feito no âmbito de um doutoramento na UTAD, por parte de uma ex-aluna também da UTAD, salvo erro, que fez o curso de ensino de Biologia e Geologia, e que fez o levantamento dos geossítios de Arouca para, com isso, poder trabalhar a geoconservação, o património e também a sustentabilidade económica de um território de montanha. Porque estamos a falar, muitas vezes nós falamos nos territórios, no interior, aqui no distrito de Aveiro, onde nos situamos, Arouca é o interior. Repare-se, Verde Voga, Castelo de Paiva, uma parte de Valcambra, estamos a Águeda, portanto, toda a faixa leste do distrito de Aveiro é o interior. E tem os problemas de interioridade que nós normalmente apontamos ao país. Porquê? Porque as acessibilidades são fracas, o despovoamento é grande, a estrutura de suporte económico muitas vezes é frágil, economias muito familiares, uma agricultura muitas vezes ligada à produção para autoconsumo, dificuldade na instalação de unidades industriais, por várias razões, uma delas a falta de mão de obra, uma outra as próprias acessibilidades, e com isso a fuga das populações. Nós basta olharmos para os censos deste século, e já temos 3, para verificar o contínuo despovoamento destes territórios. E então decidiram, os decisores políticos, a autarquia, curiosamente na altura o Presidente da Câmara era assessorado por um geógrafo, um colega nosso, professor na Escola Secundária de Arouca, de Geografia, e decidiram avançar para este projeto que é hoje o Arouca Geoparque, o Geoparque, que é um dos geoparques portugueses que faz parte da rede mundial da Unesco e que leva, porque eu estou em Oliveira das Meias, portanto, neste caso, leva a Arouca centenas, milhares de pessoas todos os anos. Não só para aqueles elementos mais emblemáticos, e há um que hoje está muito na moda, porque também houve um marketing que levou a que ele esteja na moda, que é o caso dos passadiços, agora complementados pela ponte 516, portanto a ponte suspensa sobre o Paiva, mesmo junto à garganta do Paiva, portanto ali onde os geossítios, ali uma zona onde os xistos e os granitos se contactam e criam uma zona de afunilamento do rio Paiva e, portanto, gera com isso um conjunto de situações muito variadas, nomeadamente o aumento da intensidade da velocidade das águas, e isso depois tem consequências, mas também a outros geossítios que o território tem. As trilobites gigantes, que curiosamente aí não é uma decisão, não foi uma decisão política, mas foi uma decisão económica de um promotor. Infelizmente o promotor já não está entre nós, no mundo dos vivos, mas um industrial decidiu dar à comunidade uma parte daquilo que descobriu na sua pedreira de ardósia. Ardósias com as trilobites de grande dimensão, trilobites algumas com várias dezenas de centímetros, porque há ali um património geológico
fantástico. Mas se formos mais para sul, sudoeste, Serra da Freita, e a Serra da Freita para além da famosa frecha da Misarela, que é a queda de água de maior dimensão que temos no continente, tem o outro ícone, que são as pedras parideiras. E tudo isso junto faz com que o território seja hoje atrativo. E há todo um conjunto de atividades que ajudam a sustentar todo o sistema económico, nomeadamente o turismo, mas não só, que faz com que, portanto, toda esta área tenha um certo e um certo valor para toda a comunidade. Sobre isso depois podemos mais à frente falar um pouco, mas eu gostaria de dar esta nota de Arouca. Já agora, referir-me também a outra instituição que tem muito a ver com decisões políticas, neste caso no Conselho de Valcambra. Ele foi referido ontem pelas colegas que apresentaram, no âmbito do projeto EDS, os trabalhos desenvolvidos no âmbito da ação de formação que foi promovida, e que é o Centro de Educação Ambiental de Valcambra. Mais uma vez, uma decisão política, e local, portanto estamos a falar de política local, que fez com que se criasse ali um centro que atua na área da educação ambiental. Nós sabemos, e essa é uma das pechas que temos também no território, é que na maior parte dos casos, nas nossas escolas, e eu chamo escolas aos agrupamentos de escolas, a linguagem é mais fácil e mais simples, a educação para a sustentabilidade é confundida apenas e somente com a educação ambiental. Muito embora também tenhamos algumas pequenas experiências de outras formas de educação para a sustentabilidade. Mas, de qualquer forma, é algo que eu também queria aqui referir, e que está incluído nesta questão do papel dos decisores políticos na construção de comunidades mais inclusivas e sustentáveis. Porque o trabalho que é feito a jusante vem demonstrar a inclusão de toda a população e a sustentabilidade. E por agora ficava por aqui. Obrigada, professor José Rosa, e passo então a palavra ao professor Jorge Cardoso para responder ao mesmo desafio. Muito obrigado e agradecer este convite, este desafio, e dar os parabéns também pela iniciativa e também por este painel diversificado que nos permite também trazer aqui diferentes perspectivas e que, da minha parte, trago a perspectiva de uma organização da sociedade civil que há muito tempo trabalha sobretudo em processos de educação para a cidadania global, mas onde esses processos têm sempre uma dimensão política, no sentido de procurarem ser transformadores e de procurarem impactos nas sociedades e nas comunidades onde estão a decorrer. E por isso, da nossa parte, nunca viramos a cara ao diálogo a estes representantes, decisores, institucionais e políticos, e de alguma maneira a reflexão que eu trago é como é que vamos abordando isto, e portanto o que trazia aqui neste tempo, que é muito curtinho para um tema tão denso e tão vasto, é de alguma maneira um pressuposto, 3 ideias e depois um exemplo. E na realidade tenho 1 minuto para cada coisa, mais ou menos, pensando que este aqui foi-me dado de borla, e a partilhar aqui. Então, começo pelo pressuposto. Então, começando aqui pelo pressuposto, não é? Um pressuposto ético. De alguma maneira, partimos do princípio que, quando estamos a falar destes decisores institucionais e políticos, estamos a falar de decisores e de pessoas comprometidas eticamente com o bem comum, com a justiça social, com a democracia, com a inclusão, com a sustentabilidade.
Se não for o pressuposto ético, então é uma outra abordagem, são outras questões que se colocam, e provavelmente nunca estaríamos em condições de contar com estes decisores na construção de comunidades e sociedades mais inclusivas e sustentáveis. Só contaríamos com isso se vissem nisso uma oportunidade de instrumentalização ou de qualquer, ou até de algum tipo de cinismo. Portanto, este é o primeiro pressuposto, o alinhamento ético e a busca de facto de construir sociedades mais inclusivas, mais sustentáveis, democráticas, justas e preocupadas com o bem-estar e com o bem comum. A partir deste pressuposto, 3 ideias, assim, da nossa experiência. A primeira, de alguma maneira, é esta ideia da importância dos decisores políticos e institucionais, e nós também somos decisores institucionais muitas vezes, de não cedermos a caminhos simplistas e imediatistas. E não é porque somos maus ou egoístas, não, a sociedade puxa-nos para aqui. Eu diria um bocadinho, infelizmente, a sociedade atual, a opinião pública, ou pelo menos uma boa parte da opinião pública, puxa-nos para aqui. Puxa-nos para caminhos simplistas, imediatistas, só que a realidade é complexa, ponto final. As comunidades, as sociedades são complexas. E, portanto, se queremos, de facto, construir maior inclusão, maior sustentabilidade, se quisermos pôr esta ideia ao contrário, é abraçar a complexidade. Não podemos ter medo da complexidade. A complexidade não é um problema, a complexidade é um facto. E há formas de abordar a complexidade e há formas de a trabalhar, mas se não escolhemos o caminho da complexidade, então claramente não iremos construir nada que seja duradouro e realmente transformador. Não é? E depois acontece um bocadinho aquilo que o Manuel dizia no início, como é que temos tantas evidências e já podemos mudar o mundo e continuamos a não mudar. Não é? Ou seja, continua a não acontecer. Segunda ideia, ou seja, ligando a partir deste abraçar da complexidade, só o podemos fazer em diálogo. Em diálogo, a partir da participação e da co-construção de caminhos, de soluções, e, portanto, esta é a segunda ideia, ou seja, também voltamos ao contrário, os decisores e as decisoras não se podem fechar nas suas bolhas, nos seus pequenos grupos, têm que se abrir ao diálogo, à participação, à co-construção. Só assim é que, de facto, conseguimos encontrar soluções e adequadas aos problemas da vida coletiva e às questões que aqui nos trazem hoje. Nesse seguimento, também aqui trazendo também a brasa à nossa sardinha, da sociedade civil, claro, parece-nos fundamental que estes processos de participação e de abertura não fiquem unicamente nas esferas individuais ou então de grupos políticos e que considerem e que contem com as organizações, com a sociedade organizada, com a sociedade coletivizada, porque estas organizações, estes coletivos em si já trazem um fermento de diversidade, de discussão e de inclusão que também traz riqueza a este processo e que nos ajudam a abordar este desafio, porque também é importante perceber isto não é nada fácil, é super difícil, não é? É um verdadeiro desafio. Isto, de alguma maneira, são ideias que podem ajudar mas as cascas de banana para este caminho estão em todo o lado. E por isso também, de alguma maneira, juntos somos mais fortes, somos mais resilientes, temos mais força. E por isso precisamos de nos juntar, precisamos de dialogar e de estar. E, nesse sentido, trago um exemplo nosso, em parceria, sempre em parceria,
foi a construção desta carta aberta pelo direito ao lugar. É um processo ainda em construção, já teve alguns resultados, já teve, mas pretende ter muito mais, e fica também o convite a poderem ver o vídeo, que não temos aqui tempo para ver, mas poderem também neste site compreender um bocadinho melhor este movimento e esta carta aberta, pensando o direito ao lugar numa lógica abrangente, não é apenas o direito à habitação, inclui também, por exemplo, o direito à educação, não é? O direito ao lugar de uma forma que é como o professor José Rosa também falava há pouco, das questões da idade. Foi exatamente isto que procurámos trabalhar. Juntámos um conjunto de organizações da sociedade civil da Grande Lisboa e outro conjunto de organizações da sociedade civil do centro do país, centro-interior. E debatemos o mesmo tema, que apesar de ter contextos completamente diferentes e nuances muito diversificadas, mas tem muita coisa em comum. E de repente descobre-se que o bairro da Mosgueira e a Lausanne e as aldeias à volta têm dramas muito semelhantes quando falamos do direito ao lugar, que se expressam de forma diferente, mas que estruturalmente vêm do mesmo lugar, se assim quiserem, vêm da mesma questão estrutural. E, portanto, este é um exemplo que trazia também para deixar um bocadinho de desafio para poderem, conseguem facilmente, se quiserem, carta aberta pelo direito ao lugar, poderão encontrar, e é uma forma também de procurarmos politicamente estar presentes e de trabalhar, e fica também o convite para quem se identificar com a carta aberta de a subscrever. Estamos perto das 1000 subscrições, era ótimo se chegássemos a 1000, é só um número psicológico, mas a psicologia também faz parte e também desta complexidade. E ficava por aqui. Obrigada, professor Jorge Cardoso, pela resposta à questão, pelo repto que nos lança. Também agora com esta carta aberta, vamos, porque não temos muito tempo, infelizmente, vamos passar à segunda ronda. O desafio é que cada um dos oradores possa responder à questão lançada. A questão é como construir parcerias e espaços de diálogo entre diferentes instituições, por exemplo, a academia, a sociedade civil, os decisores políticos, as escolas, os centros de formação, etc. E lembrar que continuam a ter apenas 5 minutos para cada uma das participações, mas agora organizamos por uma ordem diferente essas mesmas participações. Começa o professor Jorge Cardoso, depois o professor José Rosa, depois o professor Manuel Gomes. Pronto, e passo já a palavra ao professor Jorge Cardoso. Obrigado. E agora não deu para descansar. Agradeço também aqui ao Francisco o ter colocado aqui no bate-papo o link para o projeto de ligações e para esta carta aberta. E então, eu agora, já que trocaram a volta ao painel, eu também troco a volta àquilo que vou apresentar. E agora, para esta questão, a minha proposta é começar pelo exemplo e depois então apresentar um pressuposto e 3 ideias. E vou partilhar também. Aqui, então, o exemplo que trago é um exemplo de um projeto e de uma comunidade, um projeto que já tem quase 10 anos e uma comunidade que também vai no seu 4º ano de vida e que se foi construindo à volta da ideia de ligar investigação e ação na área da educação para o desenvolvimento, educação para a cidadania global, e que foi juntando um grupo de organizações da sociedade civil e de instituições de ensino superior que, num primeiro momento, foram começando a relacionar-se, a dialogar, a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa, desafiando também, de alguma forma, as relações tradicionais entre academia e sociedade civil, procurando outras formas
de relacionamento e de trabalho colaborativo e que depois foi dando origem quase organicamente a uma comunidade de pessoas. Neste momento são cerca de 60 e tal. Algumas das pessoas desta comunidade estão aqui hoje connosco. É sempre muito bom de vê-las. E de pessoas que estão ligadas à sociedade civil e ao ensino superior e para quem a educação para o desenvolvimento é significativa. Ou até temos várias pessoas que estão com um pé na sociedade civil e outro pé no ensino superior. E, portanto, foi-se criando aqui esta comunidade e este espaço, não é, de diálogo que trago como exemplo. Também vale a pena, se tiverem curiosidade, de ir ao site. Por exemplo, este projeto e esta comunidade agora, mas o projeto deu origem a uma revista científica, que é a revista Sinergias, Diálogos Educativos para a Transformação Social, e que tem procurado ser ela própria um espaço de diálogo entre diferentes instituições, pessoas e perspectivas. Então, o que eu trago, de alguma maneira, são reflexões. Esta comunidade tem produzido muita coisa, tem sobretudo sido um espaço muito de muita relação, mas também de muita colaboração, mas tem sido muito profícua em produtos e tem também sido muito profícua em aprendizagens, em reflexões e aprendizagens, e a sistematização dessas aprendizagens é um dos pontos fortes também deste projeto e desta comunidade. E o que eu trago aqui são algumas das nossas aprendizagens, e quando falo nossas, é mesmo nossas, porque elas foram trabalhadas em coletivo dentro da comunidade, e aquilo que eu também trago hoje aqui para conversar convosco também foi trabalhado com colegas da Fundação Gonçalo da Silveira, portanto foi dialogado e visto, portanto são algumas destas aprendizagens. Quais? Voltamos à ideia do pressuposto, ou seja, da nossa experiência, para haver parcerias duradouras e reais, de facto tem que existir um sentido coletivo de ação. Tem que se começar por assegurar estes espaços de diálogo e de participação na identificação, na construção, nesta identificação de uma causa comum que agrega as pessoas e de uma identidade coletiva e da construção de uma identidade coletiva. Se quiserem, aqui neste texto está a nossa identidade coletiva, está a nossa causa comum. Acreditamos que a educação para o desenvolvimento é uma área fundamental para uma visão e ação integradas com vista à transformação social. E consideramos, ou seja, isto é o que nos permite depois zangarmos uns com os outros e umas com as outras e continuarmos a trabalhar juntos. E termos diferenças e continuarmos a avançar. Porque temos um sentido comum, temos um sentido coletivo, e este sentido comum e este sentido coletivo precisa de ser trabalhado. Precisa de ter espaço para isso. Ele não vem do nada. Muitas vezes as parcerias e estes espaços constroem-se esquecendo-se desta base. Avança-se logo para a ação. E depois é um bocado um gigante com pés de barro. À primeira açucaradela, à primeira abanadela, cai. Não é? Então, esta é a primeira ideia. A segunda, de alguma maneira, é a partir deste pressuposto, então, trabalhemos a partir também das nossas diferenças e das complementaridades, e não apenas do que nos une. Da nossa experiência, de alguma maneira, este é um ponto crítico de sucesso para que as parcerias se mantenham. Porque uma parceria duradoura vai sempre confrontar-se com esta diferença. E esta diferença ou é trabalhada, isto é quase uma questão de diálogo intercultural. Ou seja, e sabemos que as coisas ou são trabalhadas e há espaço para isso, e para que se, de alguma maneira, o caminho da diferença seja um caminho construtivo de enriquecimento e de complementaridade, ou se não há espaço para isso, o caminho da diferença muitas vezes torna-se apenas um caminho disruptivo e de afastamento.
E por isso, de facto, temos que trabalhar esta gestão integradora das diferenças na parceria e temos de perceber, de explicitar e de compreender diferentes abordagens e perspectivas, compreendendo-as como uma mais-valia, como uma riqueza, como se calhar até aquilo que dá sentido à nossa parceria, neste caso à nossa comunidade. Outra ideia que tem sido fundamental também no nosso percurso: não ter medo de falar do que corre mal. Assim, vivemos numa sociedade um bocadinho onde isto parece onde é tabu. Procuramos sempre os consensos, temos medo do dissenso, como se fosse um... Não é que os consensos sejam maus, mas quando eles se tornam obrigatórios, mandatórios, de alguma maneira estão a ser injustos. E estão a calar e a invisibilizar alguma coisa. E isso não é inclusivo, isso não é sustentável. Não são caminhos de inclusão e de sustentabilidade. Mas é uma sociedade onde até esta palavra dissenso, há muita gente que nem a conhece. Eu próprio, há uns anos atrás, e fui ver, e de facto existe. Mas já tive muitos encontros onde as pessoas questionaram sobre se a palavra existia. Porque nem era tão tabu que até a palavra parece que desapareceu do nosso léxico, mas ela existe. E também há uma sociedade onde só se fala do que corre bem e dos sucessos, é um bocado a ditadura do sucesso, não é? E isto numa relação de parceria não funciona. Porque, como em qualquer relação, haverá sucesso e insucesso, haverá momentos de avanço e haverá momentos de paragem. E, por exemplo, nós temos aprendido que as parcerias da nossa comunidade e os processos colaborativos, eles não morrem, as parcerias que terminaram, os processos que não tiveram sucesso, não foi porque se gerou um enorme conflito que mandou tudo abaixo. Não. Todas elas morreram pelo silêncio, pelo afastamento. Ou seja, há alguma coisa que não está a funcionar bem, as partes implicadas não têm a coragem de a enfrentar e, naturalmente, vão se silenciando e o processo colaborativo, a parceria vai se diluindo e vai desaparecendo. E por isso é fundamental, e a única forma de combater isso é termos a coragem de enfrentar aquilo que não está a funcionar bem e de largar aquilo que for para largar e de ser assertivos no sentido de que isto funciona, isto não está a funcionar, não, vamos por outro caminho. Por fim, a última ideia, a ideia da relação e da relação humana. Estas parcerias têm sempre uma componente institucional, que é fundamental, mas são feitas por pessoas. Ponto. E desumanizar as parcerias, olhando para as pessoas apenas como membros de uma instituição ou apenas no seu olhar profissional, da nossa experiência, também não é um caminho de colaboração. O que tem funcionado é um equilíbrio entre este espaço institucional, mas também o poder proporcionar as parcerias, darem espaço para proporcionar o crescimento também de relações humanas saudáveis, personalizadas, onde as pessoas, de facto, para além de terem um sentido comum que faça sentido, também se sintam confortáveis e agradadas por participar, porque senão voltamos ao mesmo. Não funciona. Uma pessoa não vai estar constantemente em sofrimento a participar numa parceria. E se estiver, vai contra-reagir e vai boicotar, mesmo que inconscientemente. Ou seja, a pessoa está de uma forma saudável, retirando também um proveito pessoal desta relação e destas dinâmicas, ou então, naturalmente, depois voltamos àquela coisa, não temos tempo. O tempo, é verdade que ninguém tem tempo, mas há sempre tempo para algumas coisas. Para quê? Para aquilo que realmente nos faz sentido, para aquilo que realmente, naquilo que realmente acreditamos e onde nos sentimos bem.
Portanto, para as parcerias, neste mundo atual, onde o tempo desaparece, para as parcerias funcionarem, as pessoas também têm de se sentir bem e, sobretudo, numa lógica de educação e destas comunidades à volta da educação, também têm que ser entendidas e têm que ser um espaço de oportunidade de aprendizagem pessoal e institucional. E fechava aqui e depois poderemos conversar mais à frente. Estás sem som, Obrigado. Fábio. Passamos agora ao professor José Rosa, pedindo-lhe para ser breve. Eu peço desculpa, já estamos um bocadinho a ultrapassar o nosso tempo. Eu lamento fazer este tipo de pedido, mas se puderem ser sintéticos, agradeço. Então, lançando a mesma questão relativa ao como construir parcerias e espaços de diálogo entre diferentes instituições. Bom, eu vou usar duas situações práticas e concretas. A primeira está aqui mesmo. Porque é que eu estou aqui? Eu aqui enquanto diretor do Centro de Formação ABCOA, porque efetivamente nós fomos desafiados, e eu penso que na altura foram os centros de formação, se não foram todos os que atuam no Distrito de Aveiro, foram quase todos desafiados. Eu mostrei a disponibilidade do Centro de Formação ABCOA para aceitar esse desafio e construiu-se uma parceria que se traduziu por formação, portanto, por oferta formativa e, portanto, por algo que é o core do meu trabalho, a formação contínua dos profissionais da educação, neste caso os docentes, e, por outro lado, permitiu-nos conhecer muito mais e muito melhor determinadas situações. Aliás, eu ontem, quando ouvia a apresentação dos projetos, apesar de eu ter olhado para eles antes de os arquivar, eu ontem fiquei com uma outra visão do trabalho que foi desenvolvido. E isso, para mim, é o mais gratificante. E, portanto, cá está um exemplo concreto e aplicado das parcerias. E disse, e a professora Ana Isabel também já o disse, que o ABCOA está disponível a continuar esta parceria com a Universidade de Aveiro. Aliás, a escola-sede do ABCOA é em Oliveira das Meias, que é uma das 3 cidades da Universidade de Aveiro, e, portanto, é uma instituição com a qual temos todo o interesse e prazer em trabalhar. A outra situação é a parceria que nós mantemos com o Geoparque. Não foi por acaso que eu, na primeira parte, falei do Geoparque com todo este entusiasmo que eu tenho, porque eu sou diretor desde janeiro de 2013 deste centro de formação e logo no início do meu primeiro mandato, através da ex-diretora do agrupamento de escolas de Arouca, eu fui convidado para uma reunião em que estava também o Geoparque. E começámos a falar do que é possível, ou que seria possível fazer para que a formação, o Geoparque e as suas atividades e as suas propostas para o público profissional da educação pudessem avançar. E nós começámos ali a trabalhar em vários cenários. Fizemos já a formação acreditada pelo Conselho Científico, tal e qual a oficina com a UA. Fazemos imensa formação em ações de curta duração. Validamos workshops que vão sendo feitos. Por exemplo, na próxima semana, na sexta-feira, no dia 25 ao fim do dia, à noite, vamos ter um webinar sobre líquens, porque eles atuam muito em aspectos muito, muito concretos. Atenção, estamos a falar de um geoparque, não estamos a falar de rochas. É claro que o substrato rochoso é fundamental, mas estamos a falar de sustentabilidade. Eu recentemente participei numa ACD, que nós certificámos, eu também fui participante, com este curioso título, Os musgos fora do presépio. Nós não temos a noção
da importância dos musgos. E muitas vezes as nossas atuações, por exemplo, na altura do Natal, para construir presépios, e isto tem tudo a ver com estas situações. Esta relação que nós temos com esta instituição, ou com a Universidade de Aveiro, ou com outras, no meu caso, o Centro de Educação Ambiental de Valcambra, são relações que são de extrema importância, porque penso que ambas as partes podem beneficiar, e se ambas as partes beneficiarem, estamos numa relação que é importante. Caso só haja uma parte a beneficiar, então estou com o meu colega que me antecedeu, o melhor se calhar é repensar o que é que estamos aqui a fazer e vamos cada um de nós à nossa vida. E deixava por aqui, até para não consumir muito mais tempo. Depois, se quiserem colocar alguma questão, eu cá estou para poder responder na medida do possível. Obrigada, professor José Rosa. E passo a palavra ao professor Manuel Carvalho Gomes. Desculpe, está sem som. Não o ouvimos. Ligo. Pois não, Okay. eu não estava a conseguir, obrigado. Muito bem, então nestes 4 minutos, só para dizer, de facto, as parcerias são extremamente importantes e são fundamentais. Não só para constituir comunidades sustentáveis, mas também, portanto, por todas as razões e mais alguma. O Instituto de Avaliação Educativa, quando este Conselho Diretivo tomou posse, fez exatamente 3 anos, a semana passada, consideramos como estratégias importantes para a orientação do IAV, por um lado a estratégia de transparência, por outro lado uma estratégia de melhoria da comunicação interna e externa, e uma muito importante para nós foi de facto uma estratégia de criar parcerias. Uma das parcerias que criámos, e que eu vou ligar aqui à transição digital, uma das parcerias que criámos foi com um conjunto de escolas num projeto que se realizou em 2019-2020, que agora tem continuidade aquilo que chamamos um projeto PAR 2, e o projeto PAR 2 significa um projeto de acompanhamento das escolas na avaliação, na análise dos relatórios que o IAV produz. Como sabem, o IAV tem por missão a concepção, a elaboração e supervisão do processo de classificação da avaliação do desempenho dos alunos dos ensinos básico e secundário. Somos nós que construímos, portanto, as provas, mas construímos as provas porque fazemos também o acompanhamento do processo de supervisão e, portanto, construímos relatórios. Identificámos que os relatórios que produzimos não estavam a ser otimizados pelas escolas, eventualmente por algumas escolas da melhor forma, e, portanto, aquilo que fizemos foi aproximar-nos das escolas para identificar até que problemas é que os relatórios poderiam ter pelo facto de não serem, e o que é que podíamos melhorar nesses instrumentos para serem mais utilizados pelas escolas. No âmbito da transição digital tem sido muito engraçado, porque nós incluímos neste projeto também, neste momento, escolas portuguesas de Cabo Verde, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, o que significa que, à distância de um clique, nós também podemos ter uma parceria, um processo de aproximação, portanto, que não tenhamos que nos deslocar. Nós estamos neste momento, portanto, com esta conversa, cada um de nós está, pelo menos a maior parte de nós está, pelo que parece, os quadradinhos, em suas casas, e, portanto, digamos que também as parcerias puderam ser intensificadas com quem está mais distante do ponto de vista geográfico. Depois não podia deixar de dizer também que um dos projetos que estão em curso neste momento no âmbito do PRR, no âmbito da transição digital suportado pelo PRR, é a desmaterialização da avaliação externa. Portanto, não sei se saberão, mas este ano, 2020, 2021, portanto, nós vamos ter já um projeto piloto nas provas de aferição, em que algumas escolas vão realizar as suas provas em formato eletrónico. Obviamente que nós estamos a falar de uma desmaterialização, isto é uma mudança de paradigma, portanto, em provas que sempre foram realizadas em papel e que passarão agora a ser realizadas em formato eletrónico. Quer a aplicação das provas e o desempenho dos alunos, portanto, no momento da prova, quer depois também todo o processo de classificação, que também vai ser também em formato eletrónico. 2020 2021, um piloto com as provas de aferição. Em 2022, 2023, vamos ter já toda a generalização
do formato eletrónico a todas as provas de aferição e faremos um piloto com as provas finais do 9º ano e, em consequência, ou em sequência, em 2025, todas as provas de avaliação externa serão desmaterializadas, portanto, com uma generalização já no ensino secundário. Ora, obviamente que esta transformação digital vai trazer um conjunto de ganhos de eficácia e também de eficiência. Portanto, imaginem a quantidade, nós temos, no caso das provas de aferição, em cada prova de aferição, ou seja, em cada ano da aplicação da prova, nós temos 100.000 alunos a realizar cada uma dessas provas, portanto, cada uma dessas provas pode ter 4, 5, 6, 8 páginas, ou o que seja, e, portanto, de facto, aqui vai haver um ganho, de facto, vai haver uma eficiência muito grande a esse nível. Por um lado, poupa-se papel, por outro lado, também, as provas não têm que circular e, portanto, ganha-se também aqui combustível pelas forças de segurança que fazem esse transporte. Portanto, vai haver, de facto, aqui um ganho em termos de eficiência, em termos financeiros, mas também em termos de ambiente. Este projeto é, de facto, um grande desafio neste momento para o IAV. Obviamente que para que isto seja concretizado, nós estabelecemos um conjunto de parcerias. Naturalmente temos parceria com a Direção-Geral de Educação e com o Júri Nacional de Exames, que faz parte da DGE. Temos uma parceria muito aproximada com algumas escolas, estamos a fazer formação também no âmbito das plataformas digitais. E nós não podemos, de facto, nestes desafios do século XXI, trabalhar de uma forma isolada, e, portanto, acho que, pelo que aqui foi dito, as parcerias são, de facto, fundamentais. Temos também algumas parcerias com instituições do ensino superior que utilizam muito os dados principalmente dos exames, portanto, que utilizam os nossos dados da avaliação externa, portanto, para investigação e utilizam os nossos relatórios. Portanto, só para dizer, de facto, foi um prazer estar aqui convosco a partilhar estas ideias. Também não faz mal, temos pouco tempo, também temos de ser sustentáveis no tempo, em 5 minutos nós podemos dizer muitas coisas, ou pelo menos deixar aqui um conjunto de temas que poderão ser realizados e desenvolvidos em outros momentos. Mas frisando só também, e dizendo aquilo que já disse, frisando e sublinhando que as parcerias, neste contexto de pandemia, nós percebemos que podíamos fazer parcerias, aproximar-nos mais de instituições e de pessoas que não seria possível se apenas trabalhássemos presencialmente. Como queremos mudar o mundo é a grande questão que nós temos que colocar, como é que queremos chegar a sociedades mais sustentáveis, mas também o que é que cada um de nós está disposto a fazer para mudar. É porque não basta haver, de facto, do ponto de vista formal, normativos, orientações das Nações Unidas, da Europa, de Portugal, se depois cada um de nós não estiver disponível para mudar o mundo. E, portanto, apenas dizer que o futuro, de facto, é um ato de imaginação e eu penso que nós, pouco e pouco, conseguimos chegar lá. Isto para fazer a ligação ao paradoxo inicial, portanto, parece que as condições todas estão criadas, ainda não conseguimos, mas acho que com a imaginação vamos lá, e já vimos aqui os vossos projetos, o Jorge também falou aqui de algumas questões muito interessantes do ponto de vista da imaginação, a mesma coisa a José Rosa, e portanto, meus amigos, vamos meter as mãos na massa, continuar com as mãos na massa. Muito obrigado à Universidade de Aveiro, muito obrigado Filomena, muito obrigado Manuela, caros colegas de mesa, e agora estamos disponíveis para algumas questões que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada aos três e pelo esforço em conter um pouco, de facto, não é fácil, nós sabemos e portanto, agradecemos imenso o esforço para, enfim, nos transmitir tantas informações e tão interessantes em tão pouco tempo. Nós colocávamos então aqui à discussão, ou, enfim, a possibilidade de colocarem comentários, nós já temos uma questão aqui no chat da Dora François, mas naturalmente apelamos aqui à vossa participação, não precisam só de colocar questões só, simplesmente, enfim, fazer os vossos comentários, pronunciarem-se sobre vários aspectos tão interessantes que foram aqui discutidos. A questão que a Dora François coloca, não sei, Dora, quer colocá-la diretamente? Não sei se está connosco ainda. A Dora estava no comboio a ouvir. Ok. Pode não...
Ok. A questão está muito diretamente relacionada com a atividade do professor e, portanto, prende-se com futuros professores que muitas vezes colocam a questão de saber como precisamente empreender um trabalho mais colaborativo quando têm, enfim, tantas tarefas, enfim, e quando forem professores, tantas atividades a desenvolver e, portanto, como fazer esse trabalho mais colaborativo, mais virado para o exterior, como estabelecer parcerias quando muitas vezes os professores também na sua atividade se sentem isolados e por vezes abandonados para acolher, acompanhar e ensinar. Colocava aqui também mais este desafio aos nossos convidados ou a quem também queira pronunciar-se aqui nesta Assembleia sobre esta questão. Se calhar para não perder tempo, se não houver ninguém que esteja com o micro aberto, eu dizia só duas coisas. Primeiro, é que eu tenho vindo a dizer isto ao longo dos últimos anos e tenho agradecido muito a generosidade das pessoas. Portanto, as pessoas são de uma generosidade imensa. A forma como se entregam à sua missão. E agora nas últimas semanas, principalmente nas últimas semanas, nós temos, nesta parceria que eu falei com as escolas, nós temos tido muitas ações de curta duração e a maior parte delas, portanto, começam às 4, 5, 6 da tarde, acabam às 6, 7, 8 da noite. E os professores estão ali em massa. São de uma generosidade imensa. Bom, agora, a gestão do currículo não é uma coisa fácil, obviamente, mas o currículo já tem muitas questões de sustentabilidade lá dentro e, portanto, podem ser trabalhadas de facto em sala de aula e depois, como terminei o meu slide, é um ato de imaginação. Portanto, eu acho que nós temos experiências maravilhosas nas escolas de trabalhos colaborativos e, portanto, também podemos aprender uns com os outros. Há muita informação disponível, há muitos materiais disponíveis e, portanto, se calhar também disponibilizar esses materiais junto das pessoas, quer pelos centros de formação também que têm conhecimento deles e, portanto, as pessoas têm que ser ajudadas de facto, porque a sua generosidade não chega, etc, etc. E depois ainda tem exames nacionais, ainda tem as provas de avaliação externa que ficam muito preocupados com elas, mas se calhar também não era preciso tanto. Portanto, ok. Sim, e agora fazendo aqui a ponto para o que disse também Jorge Cardoso, é necessário haver um equilíbrio, não é? Esse equilíbrio entre a motivação pessoal e o retorno pessoal, no sentido de facto de não se desumanizar também enfim, a própria atividade e a própria profissão docente. Não sei, mas... Agora acrescentava ao que o Manuel disse. Quer dizer, os docentes, de uma forma geral, são pessoas extremamente empenhadas, generosas e que dão, e isto foi dito hoje, por exemplo, na apresentação do local e do trabalho que foi desenvolvido em Ilhavo. Os professores estão disponíveis, e nós vemos nos domínios da autonomia curricular, vemos na sua participação em projetos, na importância que, por exemplo, o projeto Ecoescolas tem, e eu falo pelos 7 agrupamentos do território, todos os outros projetos que são desenvolvidos e que levam as pessoas a empenhar-se, a lutar por determinadas questões. Porque nada é dado de forma adquirida, é preciso que as escolas tenham pessoas resistentes, mais do que resilientes, resistentes, e que tenham consciência que a nossa principal missão é formar cidadãos. Porque hoje a escola é uma escola para todos os cidadãos até aos 18 anos, em princípio, estão na escola e nós temos que contribuir para a sua formação, até porque aquilo que também foi dito pelo Manuel, da transição digital, nós estamos a formar cidadãos para uma sociedade onde nós não sabemos na qual nós não sabemos como nos vamos inserir. Porquê? Porque eles provavelmente vão ter profissões que nós ainda desconhecemos. E isso é algo que é muito importante e que está neste momento a ser muito trabalhado nas escolas, na formação, na adesão à formação,
nas ACD que fazemos. Ontem, quando eu saí da sessão, fui para uma ACD com professores que estão nas equipes multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, e no território de 3 centros de formação aqui do Grande Porto Sul, tivemos 100 e muitos, quase 200 professores, depois das 5 horas da tarde. E isto é altamente significativo. Sim, muito obrigada, Dr. José Rosa. Eu gostava de, nós estamos a atingir o nosso limite. Posso só acrescentar uma coisa muito rápida? Sim, claro que sim. Reconhecendo tudo e corroborando tudo que o Manuel e o professor José Rosa também disseram, só dizer que tem os professores e as professoras, obviamente, na sociedade civil, pelo menos em algumas organizações, como a nossa e muitas outras que conhecemos, também potenciais aliados para poderem enfrentar estas batalhas e que, portanto, às vezes a ligação e a colaboração com instituições da comunidade e que também pode ser um auxílio e um espaço também dos professores e professoras se sentirem acolhidos e motivados e também valorizados e valorizadas no seu papel, e é por isso que cá estamos e que faz sentido também participarem com as escolas. Se me é permitido acrescentar muito rapidamente, é que de facto muitas vezes assiste-se a uma individualização, uma atomização dos indivíduos, não é? E por vezes sem que eles se apercebam disso. E esta ideia de formar coletivos, de haver uma ação de um coletivo, de uma organização que agregue pessoas com interesse comum, com uma vontade comum, seja numa escola, seja numa organização não governamental, é uma ideia poderosa para promover a mudança, não é? Enfim, as potencialidades das parcerias entre estas organizações são de facto muito grandes. Agora, são 17h27 e eu pergunto à Ana Isabel e à Mónica como querem fazer. Tentamos ainda ver se surgem mais questões. Estava previsto fazer uma síntese, mas deixa a vossa consideração. Não sei, Mónica, por mim, se há alguma pergunta que alguém queira fazer e tem muita vontade de colocar, deixava uma única pergunta, senão passaríamos à síntese, até porque as pessoas estão aqui há muito tempo e acho que é sexta-feira e também precisamos de descansar e de olhar para outras coisas. Portanto, era a minha sugestão, se há alguma pergunta mesmo urgente. Eu pelo menos não estou a ver nenhuma aqui no chat e não estou a ver nenhuma mãozinha levantada. Portanto, se calhar passávamos à síntese, Filomena. Queres começar tu? Queres que comece tu? Sim, eu vou tentar então fazer a síntese da primeira ronda, agradecendo a participação dos colegas e agradecendo as belas imagens que os três nos trouxeram. Primeiramente do Manuel Gomes, imagens impactantes de fotografias que realmente nos recordam episódios em que é necessário pensar e que remetem claramente para os paradoxos com que iniciou a sua alocução. Depois agradecer ao professor José Rosa as imagens, as recordações dos belos passos da Serra da Freita, dos passadiços do Paiva e sobretudo do Geoparque. Muito obrigada, e também obrigada ao Jorge Cardoso pelas bandas desenhadas e da forma como os três realmente responderam às questões. E começando pelos paradoxos do Manuel Gomes, eu penso que eles poderão ter resposta com o que depois foi acrescentado ainda agora, os professores, o papel dos professores na construção de uma sociedade diferente, mais sustentável, o papel dos professores no desenvolvimento de projetos
para o desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, mais críticos, mais interventivos e que podem ser realmente construtores que levem à passagem desse dilema teoria-prática, porque referiu que, em teoria, que há realmente um impulso muito grande para a educação para o desenvolvimento sustentável, mas que na prática ainda se vê muito pouco, que se criam muitas condições, mas que não há efetividade. E lembrar também que realmente, se não há efetividade, é porque nós somos todos muito vulneráveis e a vulnerabilidade, a imprevisibilidade atingem-nos e a questão da necessidade de equilíbrios urge, sem dúvida, em todos os pilares de uma educação para o desenvolvimento sustentável, não só no ambiente, mas também muito, como explicou, na economia, na sociedade, na cultura. E depois agradecer-lhe também o seu testemunho muito prático de como é que nós podemos, através da mudança de comportamentos, quer pessoais, muito pessoais, quer coletivos, e em que cada um pode intervir para mudar, e que isso é um ato de imaginação. E falou-nos, sem dúvida, daqui da questão ligado à transição verde, à transição digital, que são respostas adequadas realmente a um trabalho em torno de um futuro mais sustentável. O professor José Rosa, como geógrafo que falou-nos da importância de um território que ele também conhece e da importância de tomar decisões nesse território, e aí vive um território em que a questão do património natural, o património imaterial, é uma fonte de riqueza, e não fosse o Arouca Geoparque da rede mundial da Unesco, é um repositório em que se pode apostar para um desenvolvimento mais sustentável da região, que acaba por ser realmente uma região de interioridade. Finalmente, o Jorge Cardoso apresentou-nos a perspectiva, uma perspectiva de educação para a cidadania global e dos projetos em que a sociedade civil deve procurar envolver-se de modo a sermos todos impulsionadores de mudança, através da importância do diálogo e da não cedência ao facilitismo e à simplicidade, porque realmente vivemos num mundo de complexidade e de perplexidade, e que para podermos responder a essa complexidade também devemos pensar em respostas complexas que sozinhos não somos capazes de fazer. Daí a importância do diálogo, do contar com as organizações coletivas, do apoio, da colaboração, e por isso também lembrar aqui o que depois nos apresentou no fim do projeto ligado à Carta Aberta pelo Direito ao Lugar, o projeto de ligações, e que remete para esta importante questão das diferenças que nos distinguem, mas que também nos podem unir, porque elas são complementares. E passo a palavra à Manuela, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta primeira ronda, senão depois podes sintetizar o que foi dito na segunda ronda.
Certo, sim, Filomena, obrigada. Não vou acrescentar nada em relação à primeira ronda e em relação à segunda, dado, enfim, que já estamos um bocadinho com algum atraso, eu não iria ser tão detalhada, o que não significa que as intervenções tenham sido menos interessantes, muito pelo contrário, mas de facto o que poderíamos destacar que houve aqui em comum e que marcou estas 3 intervenções nesta segunda ronda, relacionada com como construir parcerias, foram os exemplos que foram aqui trazidos pelos 3 participantes e que de facto permitiram a partir daí compreender como em diferentes contextos e situações de facto se podem construir parcerias. Portanto, no fundo conseguimos, enfim, perceber as possibilidades, as potencialidades das parcerias que em contextos específicos e com objetivos diversos podem de facto acontecer, quer seja com escolas, quer seja com outro tipo de organizações, mas sempre com aqui uma perspectiva de que todos os parceiros têm de facto de ter algo a ganhar com a parceria, não é? E portanto a ideia de que tem de haver um sentido de utilidade e de identidade por trás dessa parceria. E portanto eu não iria estender-me muito mais, não iria detalhar muito mais em função das três intervenções, mas naturalmente não poderia terminar sem agradecer muito a participação aos nossos convidados, Manuel Gomes, José Rosa, Jorge Cardoso, muito obrigada. Agradecemos naturalmente também a todos os que estiveram aqui a assistir já no final de um dia que foi longo, agradecer muito a vossa presença, esperar que, enfim, possamos continuar a encontrar-nos de forma sustentável e inclusiva no futuro, e portanto iríamos encerrar esta mesa redonda. Muito obrigada e passaríamos então já em seguida para o encerramento do evento multiplicador. É isso, Da não é? minha parte, muito obrigado. Muito obrigada a nós.